Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Neste momento, nesta maravilhosa hora que o Senhor separou, eu quero dividir com você, como a gente prometeu, que a gente ia ministrar uma série de mensagens como título Espírito Santo. E dentro desse título a gente iria desenvolver mensagens dentro do que diz respeito ao Espírito Santo e a sua manifestação na igreja. E ainda falando sobre o Espírito Santo na proclamação, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo se comunicando com o homem. E nós queremos, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui. Então vamos agradecer ao Pai. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos traz revelação, porque Ele é o Espírito que revela, ou seja, Ele é o Espírito que tira as cortinas, Ele tira tudo aquilo que pode estar trazendo obscuridade, tudo aquilo que pode estar trazendo sombra na compreensão e nos trazer a revelação plena e a gente poder enxergar de fato aquilo que o Espírito tem para nos mostrar. Então eu gostaria de orar com você. Eu vou começar orando e eu gostaria que você nos acompanhasse. Você que está, você que vai estar, você que vai ver, enfim, a todos vocês, acompanhem por favor, no nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor Jesus, nós queremos orar nesta hora, Pai, para que o Senhor nos traga revelação, porque, na verdade, Pai, muitas coisas ainda não temos revelação. E precisamos de revelação. Precisamos que o Espírito Santo venha descobrir, venha tirar o véu, venha tirar tudo aquilo que possa embaçar a compreensão para que possamos enxergar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Ó Senhor, tome em tuas mãos cada pessoa que está conosco, cada pessoa que irá ver, ouvir, cada pessoa que vai, Senhor, estar interagindo, participando de alguma forma, cada homem, cada mulher, cada filho, cada esposa, cada marido, cada criança, cada adolescente, cada ancião, que cada pessoa, Senhor, que venha nos ouvir, que venha nos ver, que venha, Senhor, alcançar esta mensagem, esta oração, que ela seja impactada, Senhor, por Tua presença, pelo Teu Espírito e pela Tua vontade. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, Senhor, que nos tem sido dado, Senhor, tem sido derramado nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça você compreender a sua vontade para a glória de Deus Pai. Bem, falando sobre o Espírito Santo e as suas formas diversas de se manifestar, eu quero dar destaque a um texto que inclusive a gente leu na última fala que a gente fez, tá? A gente leu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo se manifestando de várias formas. As formas que o Espírito Santo se manifesta para se fazer presente ou para trazer certeza ao nosso coração que ele se faz presente. Até porque o Espírito Santo, ele usou elementos da própria natureza. O Espírito Santo usou seres criaturas para se fazer presente ou para se mostrar presente, correto? Não por causa dele em si, mas por causa do próprio homem, porque ele sempre teve como finalidade principal em tudo que ele fez e sempre que se manifestou, o Espírito Santo sempre buscou se comunicar com o homem. Então, o Espírito Santo tem como finalidade principal se comunicar com o homem. Desde o princípio foi assim e não foi diferente durante a história da igreja e não será diferente até o fim dos tempos. Bem, então eu vou ler um versículo com você que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, que coisa maravilhosa!
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, o Espírito Santo buscando a língua, essa comunicação. Através desta, ele veio buscar se relacionar, se comunicar, trazer uma mensagem para o homem. Vocês sabem que ali em Jerusalém, os discípulos estavam aguardando a promessa que o Senhor mesmo deu a eles, que do Espírito Santo nos últimos dias, ele iria derramar sobre toda a carne. Bem, o Espírito Santo se derramou. Agora, como o Espírito Santo poderia se fazer presente através de um sinal? Como naquele momento ele poderia marcar que de fato, ou seja, buscar um elemento, buscar alguma coisa natural que tenha a ver com o homem para provar para o próprio homem que ele estava falando com este homem. Bem, ali o Espírito usou a língua estranha, uma língua estrangeira, com significado, com sentido, porém uma língua desconhecida até então. Então a Bíblia diz que sobre cada um deles repousou línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, ali em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos, existia concordância com eles em relação à profecia do profeta Joel, que está lá no capítulo 2 do profeta Joel, no versículo 28 e 29, quando o Senhor disse que do seu Espírito ele iria derramar sobre toda a carne. Bem, então, o Espírito Santo, ele entra naquele recinto através de quê? Ele entra através de um elemento da natureza. Aí está o Senhor usando elementos da natureza para se fazer presente ou para mostrar que presente está. Não para se fazer propriamente, mas para dar testemunho, para se comunicar de alguma forma que ele ali presente está. Então, ali houve um barulho, houve um som, como o som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Olha só, a Bíblia diz que ali entrou um som, eles ouviram um som. Não foi um vento que entrou, eles ouviram um som, como que de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Bem, olha, ali tinha gente de todas as partes do mundo, ali tinha gente da Grécia, ali tinha gente da África, ali tinha gente da Turquia, ali tinha gente de Roma, ali tinha gente de todas as áreas, de todas as partes do mundo, até porque se comemorava a festa da colheita, tá? Era o dia de Pentecostes, aonde todos iam para Jerusalém para agradecer ao Senhor pela colheita, pela providência da terra. Logo então, naquele momento, cumprindo-se, ou seja, 50 dias após a Páscoa, que é exatamente o dia de Pentecoste. Pentecoste quer dizer 50, ou seja, 50 dias após a Páscoa, comemorava-se o dia de Pentecostes. E nesse período, o Senhor não havia falado que seria nesse dia exatamente, mas estrategicamente o Senhor pegou o dia do cumprimento da festa, porque todos ali estavam reunidos, pessoas de várias nações, e assim sendo, tendo em vista que o propósito do Espírito Santo ao ser derramado, ele queria, na verdade, que a sua palavra, que a palavra fosse pregada por todas as nações. E a forma mais prática do Espírito Santo buscar essa proclamação em tempo recorde e com uma velocidade muito maior foi exatamente buscar essa estratégia de se manifestar no dia da festa, onde estaria gente de todas as nações representando. Como se fosse ali uma organização, a Organização das Nações Unidas, né? As Nações Unidas ali, todas reunidas ali, como se fosse uma ONU, onde estivesse ali alguém ministrando e em tempo real, alguém começasse a falar em uma outra língua, porém houvesse também simultaneamente
um intérprete, que foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bem, a língua era estranha, mas o intérprete, que era o próprio Espírito Santo, ele estava ali presente em tempo real, simultaneamente na manifestação, ele dava a interpretação. E o que aconteceu com as pessoas que estavam ali? As pessoas que estavam ali em Jerusalém, as pessoas das nações que estavam ali, o que aconteceu? Eles ficaram admirados, Olha, estavam ali habitantes da Judéia, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando aquele som ocorreu, eles falaram, olha, não são todos galileus que estão aí? E nós os ouvimos falar na nossa própria língua. É como estivesse ali, olha, o ministro da Inglaterra, exemplo, falando na Organização das Nações Unidas, e em tempo real, todos presentes tendo a interpretação da fala do ministro da Inglaterra. É mais ou menos isso. E em Jerusalém não foi diferente. Ali tinha gente de todas as nações, sendo que a finalidade principal do Espírito Santo naquela manifestação era comunicar a palavra de Deus. Por isso que nesta série a gente tem como preferência, começou a série falando sobre o Espírito Santo na proclamação. Agora, você sabe o que é proclamar ou o que é proclamação? O que significa proclamação? Proclamação é você assumir uma posição aonde você se expõe, aonde todos podem te ver, aonde você grita em alta voz e todos passam a saber quem você é. Quem é o proclames, ou aquele que sobe no monte, pega a buzina, a corneta e soa, faz a corneta soar. E todos olham, viram a direção para aquele que está fazendo uso da corneta. A proclamação é mais ou menos isso. Isso é proclamação. Então, ali em Jerusalém, a finalidade principal era provocar a proclamação. E a gente vê que Jesus dá a ordem, olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão, tá? Primeiro vocês fazem Jerusalém, pregam em Jerusalém, que é o lugar onde moramos, são os nossos parentes, são as pessoas da nossa parentela, aqueles que são próximos da gente. Essa é a nossa Jerusalém. Depois vocês vão pela Judéia, depois vocês vão para Samaria, aí depois vocês vão até os confins da terra. Só que existe um processo. Existe um processo e essas etapas não podem ser atropeladas. Primeiro é Jerusalém, Judéia, Samaria e depois confins da terra. Então, em Samaria começou a acontecer muitos milagres aconteceram em Samaria, em função deste grande enchimento. Olha bem, ser cheio do Espírito Santo, tá? Ser cheio do Espírito Santo, existe uma forma visível de se testificar. Existe uma forma visível, tá? De se provar alguém que é cheio do Espírito Santo. Bem, quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, no que diz respeito à proclamação, existe uma condição. A condição é falar em outras línguas. As línguas estranhas, tá? Elas são estranhas, tá? Porém, elas têm um significado. Tanto é que Paulo, lá na primeira epístola aos irmãos de Corinto, no capítulo 14, Paulo trata desse assunto. E ele fala que as línguas estranhas precisam ser interpretadas. Se não houver intérprete, o ideal é que não se fale, mas a marca do cheio, a marca daquele que foi cheio do Espírito Santo, a marca daquele que foi batizado com o Espírito Santo, a evidência daquele que foi batizado, cheio do Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. E se a gente for buscar as referências na Bíblia, você vai ver que em toda a Bíblia
todo aquele que foi cheio do Espírito Santo, ele falou em outras línguas. Você pode pegar referência, Atos capítulo 19, versículo 6. Paulo lá em Éfeso, o que acontece? Tinha alguns irmãos ali, mais ou menos uns 12 discípulos, uns 6 mais ou menos, se não me falha a memória, e Paulo fez uma pergunta para aqueles irmãos: vocês já foram receber o Espírito Santo? E eles falam para Paulo assim: nós nem sabemos o que é isso. Nós já conhecemos sim o batismo de João, que é o batismo nas águas, o batismo por imersão, que fala do sepultamento do homem velho e o ressurgir de uma nova criatura quando você sai das águas. Nós conhecemos esse batismo, mas esse com o Espírito Santo nós nunca ouvimos falar. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar e falar em outras línguas. Tá? Também não foi diferente quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Você vai ver que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o que aconteceu? Pedro começou, Atos 10, 46, Pedro começou a falar. E em meio à fala de Pedro, a Bíblia usa o termo: caiu o Espírito Santo sobre todos e começaram a falar em línguas, em outras línguas, e a profetizar. Então, olha bem, as línguas estranhas, elas são um sinal que o Espírito Santo encheu alguém. Mas esse encher, esse ser cheio, ele tem uma finalidade específica. Qual a finalidade dele? É encorajar, é impulsionar para esta pessoa pregar o evangelho com ousadia. Então essa é a finalidade principal do batismo com o Espírito Santo. Essa é a finalidade principal quando o Espírito Santo vem e enche alguém. Ele não vem encher simplesmente por encher. Ele não vem encher alguém para que alguém fale em línguas estranhas simplesmente por falar. Não, ele enche alguém, dá um sinal que essa pessoa foi cheia através da língua estranha e logo após a ordenança é: vá por Jerusalém, vá pela Judéia, vá por Samaria e vá por todos os confins da terra, pregando o evangelho. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles colocavam as mãos sobre as pessoas era o Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos, eles curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos e muitos milagres aconteciam. Então isso era o quê? Consequência do encher, consequência da presença, consequência do batismo no Espírito Santo. Tá? A consequência do batismo no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele sempre usou alguma coisa tanto natural, elementos da natureza, como fogo, como água, como vento. E ele também, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando Jesus sai da água após ser batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo se fez presente ali em forma de uma pomba. Olha só, o Espírito Santo se fez presente após o batismo de Jesus através de uma pomba. O Espírito usando um ser vivo. A pomba foi usada para representar com seu olhar de ternura, com seu olhar brando, com seu olhar manso, com a sua pureza, com a sua simplicidade. A pomba foi ali presente pós-batismo de Jesus. O Espírito Santo vem em formato de uma pomba. A pomba não tem fel, a pomba não estraga o ambiente, a pomba não amarga o ambiente. A pomba, ela traz ternura, ela traz simplicidade, ela traz aquele olhar de mansidão e de paz. É exatamente o que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer encher, ele quer fazer o perfume da glória de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Esteja você aonde estiver. Eu vou orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu vou orar para que você seja cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e encha a tua vida.
para que você tenha coragem, para que você tenha ousadia, para que você receba graça, para que você receba força, para que você receba esse fogo, que esse fogo do Espírito Santo entre na sua vida e venha te aquecer, para você ter coragem para, no abrir da boca, declarar Jesus Cristo como o Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela Juzinha querida. Eu quero orar pelo meu filho Luquinhas. Quero orar, Senhor, por todos que estão, por todos que estarão, os que vão ouvir, os que irão ver, os que irão, Senhor, enfim, acompanhar, que eles possam não simplesmente ouvir, mas que eles possam entender e deixar esta palavra entrar nos seus corações. Senhor, porque nesses dias tão mal, esses dias tão cruéis, Senhor, o que nós mais precisamos é de ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz, Deus, que Tu iria derramar sobre todos de forma indiscriminada. Tu iria derramar sobre todos o Teu Espírito Santo nos últimos dias. Ó Pai, sobre os moços, sobre as moças, sobre os velhos, sobre os livres, sobre todos, sobre os escravos, Senhor, todos de forma indiscriminada seriam cheios do Espírito Santo, Pai, porque assim Pedro pôde dar testemunho quando ele viu o Espírito Santo descer sobre a casa de Cornélio. Pedro achava que o Espírito Santo era de exclusividade dos judeus, mas quando ele viu o Espírito Santo descer, como diz o versículo 34 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o preconceito de Pedro foi quebrado, Senhor, e ele disse em alto e bom som, publicamente ele falou: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, Senhor, porque Pedro teria que pregar, o Pedro, Pai, ele iria ter que ir para as outras nações, Senhor, mas só que ele precisava, Senhor, de ter os seus preconceitos quebrados. E assim, Senhor, ele pôde, chegando na casa de um gentil, Cornélio, ele pôde aprender que o Espírito Santo não tem preferência. O Espírito Santo vem sobre todo aquele que crê. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fica com Deus. A gente se vê, ok? Tchau. Até logo.